Bem-vindos à aula de número 267. Olha, pessoal, vai dar tristeza, não dá? Terminando a ação humana, a gente volta a ler tudo de novo. Vamos montar o curso em inglês, depois em espanhol, ou em espanhol, depois em inglês. O pessoal da Argentina montando o curso de graduação acadêmica, de graduação nível superior, de economia austríaca. Vamos ajudá-los, vamos fazer dessa virada de chave do Estado assistencialista para o Estado laissez-faire, que o Milei está implementando. Vamos dar todo o apoio que a gente puder. Então, aula 267, 267, item 2 do capítulo 34, a economia de guerra. Item 2, a guerra e a economia de mercado. Vamos ver se elas faz algum sentido isso. Compartilhando o PDF, como sempre fazemos, a guerra e a economia de mercado. A economia de mercado, dizem os socialistas e os intervencionistas, é, na melhor das hipóteses, um sistema tolerável apenas em tempos de paz. Todo socialista, todo intervencionista é um totalitário, é um déspota, é um maluco. É por isso que a gente diz que todo político é um sociopata. Quando advém a guerra, essa benevolência torna-se inadmissível. Colocaria em perigo os interesses vitais de toda a nação em benefício exclusivamente dos interesses egoístas, dos capitalistas e dos empresários. É assim que pensam esses caras. A guerra, e sobretudo a moderna guerra total, exige peremptoriamente o controle do governo sobre a atividade econômica. Então, quando os governos socialistas vão dar errado, eles arrumam uma guerra. Ah, é assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Quase ninguém tem ousado contestar esse dogma, que durante as duas guerras mundiais foi um pretexto cômodo para a adoção de inúmeras medidas de interferência na atividade econômica e que em alguns países gradativamente conduziu a um completo socialismo de guerra. Rodrigo, por que você se envolve tanto com o pró-armas? Muito simples, meu querido. O cidadão armado é o poder moderador, é o cidadão armado que bota freio em governos totalitários, é o cidadão armado que arranca juízes carecas malditos. É o cidadão armado que não deixa o Estado entrar em guerra. Como assim era? Em 40 até 41, até os Estados Unidos ver que estava perdendo dinheiro, quis fazer empréstimos, né? Bom, quem passou pela aula de número 160, padrão ouro, tá bem com tudo muito na cabeça. Cessadas as hostilidades, surgiu um novo slogan: o período de transição da guerra para a paz e de reconversão, dizia-se, requer ainda mais controle do governo do que o período de guerra. Além do mais, por que retornar a um sistema social que só pode funcionar, se funcionar, nos intervalos entre guerras? O mais sensato, portanto, seria manter permanentemente o dirigismo econômico, a fim de se estar preparado para qualquer emergência. É tudo que um governante quer ouvir e quer propagar como narrativa. Um exame dos problemas que os Estados Unidos tiveram de enfrentar durante a Segunda Guerra Mundial será suficiente para mostrar a inconsistência desse raciocínio. Para ganhar a guerra, era preciso que a América do Norte efetuasse uma transformação radical de suas atividades produtoras. Todo o consumo civil que não fosse absolutamente indispensável teria de ser eliminado. As indústrias e a agricultura teriam de reduzir ao mínimo a produção de bens que não fossem de interesse militar. No mais, teriam de se dedicar completamente para a tarefa de abastecer as Forças Armadas. A realização desse programa não implica necessariamente no estabelecimento de controles e de prioridades. Se o governo tivesse arrecadado os recursos necessários ao esforço de guerra por meio de impostos, ou se os tivesse tomado por empréstimo aos cidadãos, todos seriam obrigados a diminuir seu consumo drasticamente. Os empresários e os agricultores produziriam os bens solicitados pelo governo porque a venda de bens aos cidadãos privados teria diminuído. O governo, sendo agora, em virtude do fluxo de recursos obtidos com impostos e por empréstimo, o maior comprador no mercado, estaria em condições de obter aquilo do que precisava. Mesmo se o esforço de guerra fosse, em grande parte, financiado pela expansão dos meios de pagamento, ou seja, pelo crédito, geração de papel moeda, em grande parte financiado pela expansão dos meios de pagamento e por empréstimos junto aos bancos comerciais,
O resultado final seria o mesmo. Não importa se bate com chicote ou se falsifica a moeda. A inflação certamente provocaria uma nítida tendência de aumento dos preços de todos os bens e serviços. O governo teria de pagar preços nominais maiores, mas continuaria sendo o maior comprador no mercado. Poderia pagar mais do que os cidadãos, que, por um lado, não tinham o direito de emitir a moeda de que necessitassem, e o governo sempre tem. E, por outro lado, estavam com a capacidade de compra bastante reduzida em decorrência da pressão fiscal. Mas o governo adotou deliberadamente uma política que lhe tornaria impossível apoiar-se no mecanismo do mercado livre. Recorreu ao controle de preços e decretou a ilegalidade de qualquer aumento de preços. Além disso, demorou a tributar as rendas inchadas pela inflação, rendeu-se aos sindicatos, que exigiam que os salários dos trabalhadores fossem mantidos num nível que lhes permitissem ter o mesmo padrão de vida antes da guerra. Ora, isso aqui é uma coisa importante. Se as Forças Armadas não estão no seu país para tomar conta das ameaças internas, que eram sindicalistas mafiosos, o governo tinha que baixar a carcinha, né, para os sindicatos. Na realidade, a categoria mais numerosa do país, a que em tempo de paz consumia a maior parte do total de bens produzidos, passou a ter durante a guerra ainda mais dinheiro para gastar. Os assalariados, e numa certa medida também os agricultores e fornecedores do governo, frustraram os esforços do governo no sentido de orientar a produção para o esforço de guerra. Estimularam o aumento e não a diminuição da produção de bens que, em tempo de guerra, são considerados supérfluos. Foram essas circunstâncias que fizeram com que a administração recorresse a um sistema de prioridades e de racionamento. As deficiências do meio adotado para financiar o esforço de guerra tornaram necessário o controle do governo sobre a atividade econômica. Então você tem que botar o exército dentro do seu país também, para forçar as pessoas a não desviarem para aquilo que traz mais benefício para elas, a produção. As deficiências do método adotado para financiar o esforço de guerra tornaram necessário o controle do governo sobre a atividade econômica interna. Se não se tivesse provocado a inflação e se a renda líquida de todos os cidadãos, não apenas os que oferem maiores rendas, tivesse sido reduzida a uma fração do que eram em tempo de paz, esses controles seriam desnecessários. Tornaram-se inevitáveis em virtude da aceitação da doutrina segundo a qual os salários reais em tempo de guerra deveriam ser até superiores aos do período de paz, ou seja, sucumbindo à pressão sindical. Os bens materiais que possibilitaram a vitória das Forças Armadas americanas e que abasteceram os seus aliados são fruto do esforço da empresa privada e não de decretos governamentais e da papelada burocrática. Opa, quem trouxe o dinheiro do Fort Knox antes da guerra, durante grande parte do início da guerra, com compras à vista, saía material bélico, saía comida para as tropas francesas e inglesas, com vinda de ouro em lingotes para os Estados Unidos. Não foi governo, foi iniciativa privada, óbvio. O economista não tira qualquer conclusão desses fatos históricos, mas é conveniente mencioná-los, porque os intervencionistas nos querem fazer crer que basta um decreto proibindo o emprego de aço para a construção de apartamentos para que automaticamente sejam produzidos aviões e navios de guerra. Os lucros decorrem do ajustamento das atividades produtoras à mudança na demanda dos consumidores. Quanto maior for a discrepância entre o estado anterior das atividades produtoras e o que corresponde para a nova estrutura da demanda, maior será o ajuste necessário e maiores os lucros. Não vai produzir aço para construção civil, o governo está pagando uma nota. Ah, mas eu sou um cara honesto, vou continuar produzindo para construção civil. Vai ficar pobre, porque o teu concorrente vai estar vendendo para fazer material de guerra e ganhando uma fortuna. Depois, quando ele voltar para fazer aço, você vai estar ferrado. Eu já ia falar outra coisa. Ah, quanto maior for a discrepância entre o estado anterior das atividades produtoras e o que corresponde para a nova estrutura da demanda, maior será o ajuste necessário e maiores os lucros. A súbita passagem da paz para a guerra modifica completamente a estrutura do mercado, obriga a que sejam feitas transformações radicais, tornando-se assim fontes de grandes lucros para muitas pessoas. Os planejadores e os intervencionistas consideram esses lucros um escândalo.
Para eles, a primeira obrigação do governo em tempo de guerra é impedir o surgimento de novos milionários. Não é justo, dizem eles, deixar que algumas pessoas enriqueçam enquanto outras morrem ou se mutilam. Na guerra, nada pode ser considerado justo. Não é justo que os deuses estejam sempre do lado dos exércitos mais poderosos e que os mais bem equipados derrotem os seus adversários. Não é justo que os soldados na linha de frente percam a vida no anonimato, enquanto os comandantes, confortavelmente instalados no seu quartel-general, a quilômetros de distância das trincheiras, alcancem a glória e a fama. Milico, para mim, é pior que o cocô do cavalo do bandido. Que fique bem claro isso. Não é justo que João seja morto, que Pedro fique aleijado para o resto da vida, enquanto Paulo volta para casa são e salvo e desfrute os privilégios concedidos aos ex-combatentes. Pode-se admitir que não seja justo que a guerra proporcione lucro aos empresários que mais contribuem para equipar as forças armadas, mas seria tolice negar que o incentivo do lucro produz as melhores armas. Mas seria tolice? Pode-se admitir uma coisa, mas você não pode admitir que é o lucro que faz com que as melhores armas sejam produzidas. Não foi a Rússia socialista que ajudou a América capitalista com empréstimo e arrendamento. Ah, meninada. Não é aqui? O autor se refere ao Land-Lease Act, vê a nota 51, a gente já leu isso lá atrás. Melhor do que isso, assista a aula de número 160 do nosso curso, capítulo 17, seção 19, subseção 1. Ai, Rússia comunista, União Soviética, coitados. Os russos estariam condenados à derrota se não fossem as bombas de fabricação americana que começaram a cair sobre a Alemanha, quer eles gostem ou não. O pior dessa história toda é que foi o poderio armamentista americano que criou uma bipolaridade mundial, que deu dinheiro para a Rússia, para a União Soviética se manter na guerra, tá bom? A CIA sempre teve um jeito muito inteligente de jogar com dois lados. É sempre bom ter dois lados. Maquiavel nunca deixa o mundo saber que não tem uma linha de escape. Os russos estariam condenados à derrota se não fossem as bombas de fabricação americana que começaram a cair sobre a Alemanha. E se não tivessem sido equipados com armas produzidas pelas grandes empresas americanas. A coisa mais importante na guerra não é evitar a ocorrência de grandes lucros, é equipar de melhor maneira possível os soldados e marinheiros do seu próprio país. Os piores inimigos de uma nação são esses demagogos torpes, que colocam a sua inveja acima dos interesses vitais de seu país. Bom, já mudou o discurso dos caras. É claro que a longo prazo a guerra é incompatível com a preservação da economia de mercado. O capitalismo é essencialmente um sistema de nações pacíficas. Mas isso não significa concluir que uma nação, em caso de agressão armada, deveria substituir a empresa privada pelo dirigismo estatal. Se o fizesse, ficaria privada dos mais eficazes meios de defesa. Não há registro de uma nação socialista que tenha derrotado uma nação capitalista. Apesar do seu socialismo de guerra, os alemães foram derrotados em ambas as guerras mundiais. Mises escreveu esse livro antes da questão do Vietnã. Muitos vão dizer que os Estados Unidos perderam a guerra, apesar de ter muita discussão sobre isso, efetivamente. Os Estados Unidos não conseguiram destituir o poder socialista de Pol Pot. De fato, a questão toda se deu no campo de batalha inimigo. Melhor seria se Mises tivesse dito que não há registro de uma nação socialista que tenha derrotado uma nação capitalista em seu próprio território. Apesar do seu socialismo de guerra, os alemães foram derrotados em ambas as guerras mundiais. A incompatibilidade da guerra com o capitalismo, na realidade, significa que a guerra e a civilização de alto nível são incompatíveis. Se a eficiência do capitalismo fosse orientada pelo governo, no sentido de produzir instrumentos de destruição, a engenhosidade da empresa privada produziria armas suficientemente capazes de tudo destruir. O que torna a guerra e o capitalismo incompatíveis é exatamente a incomparável eficiência do sistema de produção capitalista. A economia de mercado, sujeita à soberania do consumidor individual, produz bens e serviços que tornam mais agradável a vida de cada um. Atende à demanda dos indivíduos por mais conforto. A economia de mercado, sujeita à soberania do consumidor individual, produz bens e serviços que tornam mais agradável a vida de cada um. Atendem
a demanda dos indivíduos por mais conforto. Por isso, torna-se desprezível aos olhos dos apóstolos da violência, que exaltam o herói, o que destrói e marra, o machão, e que desprezam o burguês e sua alma de mercador, São Bart. A humanidade está hoje colhendo os frutos das sementes plantadas por quem? Por esses mercadores burgueses. Depois nós vamos ler, próxima aula, Guerra e Autarquia, na aula 268. Guerra e Autarquia. Pessoal, sempre é muito bom ter vocês aqui. E sempre é muito bom poder passar conhecimento de verdade, de tal forma que nós possamos criar o verdadeiro sentimento de que a paz, não a Pax Americana, que são períodos de armistício, não a Pax Romana, que era o imperialismo, a verdadeira Pax liberal minarquista, austríaca, de Ludwig von Mises, a Pax baseada no laissez-faire, laissez-passer, da malfadada escola manchesteriana. Pensem sobre isso. O capitalismo salva. Um abraço, até a próxima aula.